Nesse vídeo nós vamos falar sobre como selecionar ações pagadoras de dividendos em 4 etapas, seguindo um roteiro que é bastante simples, bastante funcional, mas antes da gente prosseguir já sabe, se inscreve no canal, é importante, se inscreve aí, ativa as notificações, aí você fica sabendo de tudo que aparece de novidade aqui e vai aparecer muito mais coisa. Então já ativa as notificações, se inscreve, né, já faça parte aqui do canal, né? Mas vamos lá, tá? Antes da gente entrar nas 4 etapas, eu quero falar só sobre algumas questões conceituais para dar um pouco de contexto. A primeira delas é a seguinte: quando a gente ouve, num contexto geral de investimento, ações pagadoras de dividendo, normalmente se está falando de ações que distribuem dividendos em níveis acima daquilo que se pratica no mercado. Porque, a rigor, qualquer ação, né, qualquer empresa que dê lucro vai distribuir dividendo. Nem todas, mas no Brasil a esmagadora maioria das ações listadas em bolsa tem um dividendo mínimo. Então ela deu lucro, paga alguma coisa. Só que o investidor que está buscando essas tais ações de dividendo, ele não quer alguma coisa, ele quer altos dividendos. Então se usa dessa forma ações de dividendos, né, que a rigor seria qualquer ação de empresa que dá lucro, para se referir a essas ações que têm dividendos acima da média, né? A segunda coisa conceitual que eu quero falar é o seguinte: aqui no Brasil em particular, né, que é o país da jabuticaba, nós temos uma coisa chamada juros sobre capital próprio, que para fins práticos, né, na vida do investidor é um dividendo disfarçado. Então, sempre que eu falar em dividendo ou qualquer fórmula que a gente use dividendo, fórmula matemática, né, a gente está falando de dividendo mais os outros proventos, inclusive o juros sobre capital próprio. Então, tenha em mente que daqui para frente, sempre que eu falar de dividendo, eu estou falando do pacote completo, tá? Põe juros sobre capital próprio aí também. Ok, então, feitas essas 2 observações conceituais, vamos lá para as nossas etapas aqui. Então a primeira etapa é uma filtragem inicial para ver quais são as ações que pagam os dividendos que a gente quer, né? E para isso nós vamos usar um indicador muito famoso, muito conhecido, muito antigo, chamado Dividend Yield. Então esse é um daqueles indicadores assim que é o pré-primário do mundo das ações. Se o que eu estou falando é uma completa novidade para você, tá? Então pensa seriamente aí em dar um passo para trás, voltar um pouco para os estudos, assim, porque esse é o básico do básico do básico do básico do básico, né? Então o Dividend Yield, ele é um indicador que ele nos mostra em termos percentuais quanto que a empresa pagou de dividendos nos últimos 12 meses em relação ao seu valor de mercado atual. Então, vamos dizer assim, um exemplo muito simples seria dizer que, olha, uma determinada ação que hoje tem um valor de R$100, pagou nos últimos 12 meses R$5, ela tem um dividend yield de 5%. Fazendo uma comparação imprópria, grosseira e tosca, a gente pode dizer que o dividend yield é, no mundo da renda variável, aquilo que de mais próximo existe ao que seria a taxa de juros no mundo da renda fixa. Assim, não tem nada a ver, né? Eu tenho medo de falar isso, pode cair um raio na minha cabeça, né? Porque não pode misturar essas duas coisas. Mas assim, para quem tem alguma dificuldade de entender conceitualmente o que é o dividend yield, ele é o que mais se aproxima do que seria uma taxa de juros, né? E vamos lá, né? O dividend yield, ele vai nos dar então quanto em termos percentuais que a empresa está pagando, pelo menos no momento. E quando nós estamos buscando ações que são pagadoras de dividendo, é porque a gente quer investir em ativos que sejam geradores de caixa, geradores de renda. Então, como investidores, a nossa prioridade é renda, tá? Nós estamos querendo exatamente isso. Então a gente precisa desse indicador para ele já nos dar uma nota de corte para a gente saber, olha, essas ações a gente segue na análise, aí a gente vai para os outros passos, essas aqui estão descartadas. E uma coisa que é importante é o seguinte, que muitas boas ações que seriam excelentes em outros parâmetros, em outras metodologias,
elas são descartadas quando se coloca o dividend yield. Porque às vezes você tem excelentes ações, não, mas paga pouco dividendo, né? Só que aí é aquela história, o investidor tem que seguir sua estratégia e tem que ser consistente com a própria estratégia. Se você é um investidor que está buscando dividendos, né, é porque você quer renda. O que busca o investidor que quer renda? É renda, né? Então se você quer renda, você vai abrir mão das outras coisas. Não dá, a gente não pode ter tudo ao mesmo tempo. A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas aí no processo. E outra coisa importante para saber sobre isso é o seguinte: o mundo das finanças hoje está diferente, ele está mudando, ele está diferente do que já foi, né? Eu que estou há bastante tempo assim no mundo de investimentos, finanças pessoais, educação financeira, sou uma testemunha dessas mudanças, porque o mercado financeiro brasileiro era, há alguns poucos anos, assim, um mercado de comadre, né? Muito pequeno, todo mundo se conhecia. E hoje, hoje tem um monte de gente, a gente não sabe mais quem é quem, né? Inclusive, assim, eu tenho a impressão de vez em quando que se eu der um tiro pro alto, cai um influenciador digital de finanças assim na minha cabeça, né? Se eu der um tiro de 12 cano cerrado, assim, com aquela munição que espalha um monte de bolinha para todo lado, cai na minha cabeça 3 influenciadores digitais, 2 youtubers de finanças e se der sorte ainda cai um analista CNPI no meu colo, assim, né? Então hoje, assim, você tem um monte de gente no mercado financeiro falando um monte de coisa, todo mundo tentando chamar atenção e todo mundo tentando ser o diferente, porque é o único jeito de chamar atenção é sendo o diferente. Então vai ser polêmico, vai fazer chamadas meio clickbait, assim, né? Aquela coisa, olha, agora, né, a casa vai cair para você e depois ele vai dizer que não é nada daquilo. Essas coisas que a gente sabe. E nessa linha tem muita gente falando de ações e dividendos e que fica dizendo, não, o dividend yield não é importante, ele não é isso, não é aquilo, né, para tentar ser diferente dos demais. E eu, né, eu aqui, tá, o que eu tenho a dizer para vocês sobre isso? Eu tenho para dizer o seguinte, que se você é um investidor que está em busca de renda, a sua prioridade é buscar renda, tá? É isso que você quer. E qual é o indicador que funciona para isso? Dividend Yield. Esse é o indicador que serve para isso, porque a sua prioridade é receber dividendos altos. Então é Dividend Yield, não inventa. Esse é o indicador, tá? É óbvio que outros indicadores são também importantes, mas esse é o principal, é dele que a gente parte, tá? Então, nessa etapa, você vai filtrar as ações pelo dividend yield. Você vai definir qual é o dividend yield mínimo aceitável para você. E como que você define esse mínimo aceitável? Cara, se você não sabe o quanto você quer ganhar, o mínimo que você aceita, por favor, para esse vídeo e volta para a caderneta de poupança, né? O mínimo que se espera é que você saiba o quanto você quer ganhar. Se você não tem nenhuma ideia do quanto, dá uma olhada aí em vários artigos, conteúdos, livros que tem por aí que podem te dar uma referência. Mas quem vai determinar o mínimo aceitável é você. E levando em conta o seguinte, quando a gente está buscando ações de dividendo, o que nós queremos, né? Além de receber renda? A gente quer o máximo possível de dividendos, por isso que a gente quer um dividend yield alto, mas por outro lado a gente também quer segurança, tá? A gente não quer uma empresa que tenha um dividend yield altíssimo, mas que seja uma porcaria. Então nós vamos tentar sempre combinar essas duas coisas. Quer dizer, ter uma certa qualidade que a gente quer, né? E um mínimo de dividend yield que nós vamos aceitar. Então a gente vai estabelecer esse mínimo, esse é o primeiro filtro. Nessa primeira etapa, a gente já vai deixar um monte de empresas pelo caminho. Só aquelas com dividend yield acima do mínimo que a gente aceitou passam para a segunda etapa. Então, né, e onde que você vai encontrar essas ações com esse dividend yield mínimo? Aí você tem aí uma série de serviços, de plataformas, de sites de informações financeiras sobre ações que podem te dar, né, podem até te dar uma lista de quais são as ações. Tem muitos serviços que inclusive são gratuitos, tá? Então se você não conhece nenhum desses serviços, eu não vou falar, tá? Mas você sabe, né? Google, tá? Sites, comparações, análises, ações, etc, né? Boa diversão.
você vai encontrar, tá? Tem serviços, bons serviços, inclusive, muitos gratuitos que fazem essa filtragem para você. É só você colocar ali a parametrização, quer dizer, qual é o mínimo que você quer, a sua nota de corte, e ele vai te dar as ações que estão pagando acima daquilo. Ok? Segunda etapa. Então, na segunda etapa, nós vamos analisar a sustentabilidade desses dividendos. Porque muitas vezes acontece de uma empresa estar pagando altos dividendos, mas é uma coisa única, esporádica, pontual, e não é o que a gente quer. Nós, como investidores em dividendos, a gente quer empresas que paguem dividendos por um longo tempo, né? Se possível para sempre. A gente quer as vaquinhas leiteiras, que fiquem ali dando leite o tempo todo. Tá? Então a gente quer saber se não só se a ação paga bons dividendos, mas se ela vai continuar pagando, né? Se aquilo é uma coisa consistente. Então nós vamos olhar duas coisas nessa etapa. A primeira coisa é um outro indicador chamado Dividend Payout. Então, Dividend Payout é o quanto em termos percentuais que aquela empresa está distribuindo do seu lucro. Tá? É raro uma empresa distribuir a totalidade do seu lucro, porque a empresa precisa de dinheiro para investir em si própria. Então, normalmente, uma empresa retém uma parcela significativamente do lucro e distribui o resto. Quando uma empresa distribui muito do lucro, isso usualmente é um mau sinal, a não ser que seja uma empresa já madura, consolidada, de um setor também maduro, que não tem muito para onde crescer. Então, esse tipo de empresa que não tem muito espaço para crescimento, eles não têm o que fazer com o dinheiro, então eles distribuem mesmo, aí tranquilo, né? Aí cabe um pouquinho de análise qualitativa para ver qual é o setor da empresa e ver, né, se for uma empresa de um setor já maduro, é aceitável que ela tenha um dividend payout maior. Do contrário, né, isso pode significar que a empresa está fazendo aquilo só naquele ano ou em poucos anos, mas ela não vai conseguir manter isso por longo prazo. E não é o que a gente quer. A gente quer estabilidade e consistência no longo prazo. E a outra coisa que a gente vai olhar em linha com isso é olhar para trás. Olhar os anos anteriores para ver se a empresa teve lucro nos anos anteriores, distribuiu dividendos equivalentes, porque o que a gente, de novo, o que a gente quer fugir é de empresas que vão distribuir dividendo uma vez só, um montão de dividendo, uma coisa esporádica e depois nunca mais. Se a gente olha para trás e vê que a empresa vem fazendo isso regularmente, isso nos dá uma segurança um pouco maior de que ela vai continuar fazendo isso no futuro. Então essa é a segunda etapa, que é uma etapa de verificar a sustentabilidade e a consistência desses dividendos. Na terceira etapa, a gente vai avaliar a qualidade dessas empresas e aí sim nós vamos usar outros indicadores. Então você, como investidor, fazendo sua análise, você vai encontrar os indicadores de sua preferência, né? Podem ser indicadores fundamentalistas, que te deem informações, por exemplo, sobre grau de endividamento, sobre a situação de liquidez da empresa, para ver se ela não tem nenhum problema de insolvência, porque o que a gente quer nessa etapa é ver se a empresa não é bagunçada, né? Ver se a empresa não é zoada. Então é mais ou menos assim, imagina que você vai comprar um carro usado, você escolhe o modelo, você vê o preço tá bom, mas depois você quer ver debaixo do capô ali para ver se não tem nenhuma surpresa, né? Essa é a fase de olhar debaixo do capô. Então a gente vai ver a situação geral da empresa através desses indicadores. E aí uma coisa interessante, que quando a gente está analisando ações por outros métodos, né, a gente está buscando ações assim boas, né? A gente fala boas empresas, empresas com grande potencial de crescimento, mas quando a gente está falando de renda, isso não é tão importante, porque novamente a prioridade do investidor em renda é renda. Ele quer receber renda, né? Se a empresa vai ter um bom potencial de crescimento, é um bônus, é óbvio que é desejado, mas não é o foco, tá? Não é aquilo que está se buscando. Então eu costumo dizer assim, que para ações pagadoras de dividendos, ela não precisa ser boa, ela precisa não ser ruim, porque o que a gente quer é que ela mantenha aquilo, que ela pague dividendos ao longo do tempo, né? Então, ela não precisa ser super perfeita nessa análise, quer dizer, uma análise mais flexível do que a gente faz com
com outras empresas em outros métodos. Basicamente, o que a gente quer ver é se aquela empresa é minimamente saudável e se ela tem perspectiva de manter aquele pagamento de dividendo ao longo do tempo no futuro, pelo máximo de tempo possível. E nessa etapa, se for da sua preferência, pode também colocar elementos de linha mais qualitativa, como avaliar o setor, né? E aí você pode ver, será que esse setor tem perspectivas, né? Será que é um bom setor para o futuro? Eu particularmente não uso muito variáveis de natureza qualitativa, mas é uma coisa que você pode fazer nessa etapa se você quiser. E aí a quarta e a última etapa, né? Assumindo então que a ação já se qualificou nas etapas anteriores, né? Quer dizer, é uma ação que ela está pronta para ser comprada, né? Ela já tirou nota boa aí em todos os quesitos. Agora a última coisa que você vai ver é a sua carteira. Se tem espaço na sua carteira. Porque um investidor em ações típico, né? Ele investe em carteiras, quer dizer, tem conjuntos de ações e títulos diferentes, e essas carteiras têm limites de exposição, tá? Então, o investidor ele vai estabelecer na sua carteira alguns critérios, como, por exemplo, X% de exposição máxima a uma única ação, ou X% de exposição máxima a determinado segmento. E você, né, como investidor, tem que ter seus critérios de montagem de carteira. Então, quando chega nessa quarta etapa, é você ver se aquela ação cabe na sua carteira. Porque às vezes a sua carteira já pode estar de um jeito que você fala assim, olha, essa ação se qualificou, mas eu já tenho ela, eu tenho muito. Se eu comprar mais, vai ficar desequilibrado. Ou eu já tenho muitas ações desse setor, se eu comprar, vai ficar desequilibrado também. Então, a quarta e última etapa é ver se cabe na sua carteira. Se tem espaço dentro dos critérios que você estabeleceu de risco, de exposição máxima, quer dizer, se há como você encaixar aquela ação. Se não tiver como encaixar aquela ação, paciência. Passa e fica para a próxima, né? Quer dizer, o que você não pode é violentar seus critérios de risco, você não pode rasgar sua política de risco só porque você encontrou uma ação que se revelou uma boa oportunidade. Então, gerenciamento de riscos acima de tudo. Então, essas são as 4 etapas, repassando. A primeira, filtragem, né, através do dividend yield. A segunda etapa, ver a sustentabilidade daquele pagamento de dividendos. A terceira etapa, ver se a empresa atende a critérios mínimos de qualidade, né, para ver se a empresa ela é boa em outros critérios, para ver se não é uma empresa bagunçada. E a quarta e última etapa é ver se cabe na sua carteira, ver se você não vai ficar com o seu risco desbalanceado. E para finalizar esse vídeo, eu quero falar um pouco novamente da questão das parametrizações. Tudo que eu falei envolve algum tipo de parametrização, desde o dividend yield até os limites máximos de exposição na carteira. E eu insisto, essa é sua lição de casa. Você, como investidor, como analista, como seja lá o que for, precisa definir seus parâmetros. Eu sei que é muito tentador a gente perguntar para os outros, mas qual é o ideal, quais são os parâmetros, e vai procurar em livros, em conteúdos. Novamente, a gente pode até ter algumas referências, mas assim, esses parâmetros, eles são, né, quer dizer, para quem investe com sucesso, para aqueles investidores muito bem sucedidos consistentemente ao longo do tempo, alguns investidores profissionais, institucionais, esses parâmetros são segredo industrial, o cara não vai revelar nunca. E se você chegar em parâmetros realmente bons, você também não vai querer contar para ninguém, tá? Então, faça a sua lição de casa direitinho, veja aí quais são os parâmetros, estabeleça quais são os parâmetros, tanto aquilo que você deseja ganhar, quanto o risco que você quer correr, e é isso aí, né? Quer dizer, defina os parâmetros, siga os passos, siga o roteiro, respeite, né? Respeite principalmente aí a sua política de risco e de carteira, e a sua chance de sucesso como investidor de renda vai ser muito grande se você seguir direitinho essas etapas. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.